Então, bom dia. Nas aulas passadas nós falamos sobre patente de invenção e patente de modelo de utilidade. Hoje nós vamos tratar de contrafação de patentes. Então, a primeira coisa, por favor, não falem em plágio. Plágio é assumir a autoria da obra de outro. Plágio é violação de direito autoral, não de propriedade industrial. A infração de uma patente, na verdade, é contrafação. Contrafação é a reprodução não autorizada pelo titular da patente da matéria protegida. Então, quais são os artigos importantes? Bom, inicialmente, quando é que vai ser discutida normalmente a violação de uma patente? Isso vai ser discutido numa ação civil, uma ação indenizatória, uma tutela inibitória para cessação de ilícito, na justiça civil, ou pode ser também discutida na justiça penal, porque isso também é crime previsto em lei. Esse tipo de ação normalmente vai ter uma perícia técnica, vai ser nomeado um perito, que vai ter a ver com a área da patente, por exemplo, um engenheiro mecânico, químico, certo? Quais são os artigos importantes? Primeiro, o que uma patente confere ao seu titular? Ela permite o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esse propósito, produto objeto da patente, processo ou produto obtido diretamente do processo patenteado. Quer dizer, eu posso proteger tanto o produto como o processo de fabricação desse produto. E mesmo que eu não tenha patente do produto em si, se ele utilizar o processo, ele vai estar infringindo e eu posso impedir que ele faça exploração desse produto. O artigo 41 também é muito importante. Ele me diz o seguinte, que a extensão da proteção conferida da patente está nas reivindicações. Uma patente ela tem um resumo, ela tem um relatório descritivo, ela tem desenhos e tem reivindicações. Na verdade, a alma da patente, a coisa mais importante, são as reivindicações, porque as reivindicações é que determinam qual é a matéria protegida. O relatório descritivo vai ter a descrição do que existe antes, de coisas que, na verdade, não são protegíveis, porque o conhecimento técnico ele é cumulativo. Ninguém cria alguma coisa do zero. Sempre tu vai ter uma tecnologia anterior que, na verdade, não está protegida. Nós vamos proteger somente o que tem de novo nisso. E tu determina isso através da reivindicação. A reivindicação é a parte mais importante da patente. Num caso de contrafação, eu vou comparar a reivindicação com o produto contrafeito, para ver se realmente está ocorrendo uma infração da patente. Existem dois tipos de reivindicações. Tu tem reivindicações independentes e reivindicações dependentes. A reivindicação independente protege as características essenciais da invenção ou do modelo de utilidade. Quer dizer, são aquelas características, aqueles elementos que, se eu remover, o negócio não funciona. Eu não chego ao efeito técnico pretendido. Eu não consigo a solução do problema. Já as reivindicações dependentes vão ser protegidas, vão proteger, características adicionais, características que são opcionais, detalhamentos de características que foram reivindicadas na reivindicação independente. Porque eu sou obrigado a ter pelo menos uma reivindicação independente. Mas as reivindicações dependentes são opcionais, eu posso botar ou não. Então, por que eu botaria uma reivindicação dependente? Porque no Brasil vige a regra da indivisibilidade de reivindicações. Não existe infração parcial de uma reivindicação. Pode existir uma reivindicação facial da patente, se eu não copiar todas as reivindicações, mas cada reivindicação individualmente, para ser infringida, tu tem que reproduzir todos os elementos na reivindicação. Então, se eu botar uma característica que, na verdade, ela é opcional na reivindicação independente, um contrafator simplesmente remove aquele elemento, que não é essencial, e não vai estar infringindo a patente. Então, outra coisa que é interessante deixar bem claro é que é necessário infringir uma patente, infringir pelo menos uma reivindicação independente. Porque se as características que estão nela são essenciais, é necessário infringir a reivindicação independente. Eu posso ter mais de uma reivindicação independente. Eu posso ter, por exemplo, numa patente protegido o produto e o processo. E no caso de uma reivindicação dependente, também é interessante ver que, para infringir a reivindicação dependente, eu não preciso reproduzir só o que está na reivindicação dependente. Eu tenho que reproduzir tudo o que está nas reivindicações dos quais ela depende.
Eu tenho que ler aquilo como se fosse uma coisa única. Se eu tenho uma reivindicação 3, que depende da reivindicação 1 e 2, na verdade, eu vou ter que infringir, antes de infringir a 3, a reivindicação 1 e 2 também. O que acontece muito no judiciário de alguém não infringir a reivindicação independente e alegar que está infringindo uma característica que, na verdade, está protegida como acessória. A nossa lei prevê também que a contrafação ela pode ser ou literal, que é quando o cara reproduz exatamente como está na reivindicação. Tu leu o relatório descritivo, tu leu a reivindicação, a contrafação decorre diretamente com ele. Ele fez exatamente como está. Mas ela também prevê que existe a contrafação por equivalência. A equivalência é uma criação, a doutrina da equivalência foi criada pela jurisprudência americana, que ela me diz que também vai ocorrer a contrafação quando ele substitui um elemento por um elemento equivalente. É um elemento que é diverso, mas que ele tem a mesma função e chega ao mesmo resultado. Existem 2 testes para ver a equivalência. Um é o teste da equivalência óbvia, que vem da jurisprudência alemã, que é se um técnico no assunto vira de maneira óbvia que aquela substituição vai chegar ao mesmo resultado, ele vai considerar aquilo como equivalente. E o outro teste é o teste tripartite, que é um teste da jurisprudência americana. O que é o teste tripartite? Eu vou ver se aquilo tem a mesma função, o elemento que foi substituído. Se ele chega a essa função de uma maneira semelhante, ele chega também a um resultado semelhante. Não é necessário que o resultado seja igual. Existem limites para a aplicação da doutrina da equivalência. O primeiro é o estado da técnica, que como nós vimos nas aulas anteriores, é toda a tecnologia existente. Eu não posso estender a equivalência para fazer com que ela caia no estado da técnica. E o outro é o processamento do pedido. Durante o processamento de uma patente, ele pode ter feito defesas, interpretações restritivas, que também não podem ser mais recuperadas através da equivalência. Então, aqui eu botei um exemplo de duas reivindicações. Eu tenho uma reivindicação principal de um dispositivo de infração de trânsito e eu tenho uma reivindicação dependente, que no caso, por exemplo, na declaração dependente, estaria só a tela que mostra a velocidade. Isso não é uma característica essencial, então não vou botar na reivindicação principal. Questão de equivalência. Por exemplo, eu tenho reivindicado que a medição da velocidade nesse equipamento é feita por um laço indutivo. Se alguém reproduzir o equipamento e usar, por exemplo, um radar Doppler, que é aquelas pistolas que eles usam na rua, ele vai estar infringindo a patente, mesmo que ele não esteja exatamente como eu reivindiquei. Isso é uma substituição óbvia, é uma substituição de um elemento por um elemento equivalente. O modelo de utilidade também tem equivalência, só que ela é mais restrita. No modelo de utilidade, na verdade, eu vou ter formas equivalentes. No caso anterior, a gente tinha substituição por um sistema completamente diferente. Aqui eu tenho um dosador de sabão. A patente disso, na verdade, tem uma parede interna que dosa o sabão, uma tampa externa e que tu tem uma sobretampa que ela é deslizante. Isso que foi reivindicado. O outro produto ele tem reentrâncias para segurar, que são diferentes, e ele tem uma tampa e uma sobretampa em que a sobretampa, na verdade, não é de deslizar, ela é de abrir. Então, ele também estaria infringindo, em tese, né? Porque, na verdade, a gente entrou com uma ação de nulidade contra essa patente. Então, seria isso hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui para responder e eu tenho aqui o meu e-mail, posso mandar esse material depois. Muito obrigado.